Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, quinta-feira da segunda semana da Páscoa, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. E meu irmão, minha irmã, como é gostoso e como nos faz bem e nos traz confiança quando ouvimos alguém falar com propriedade sobre algum tema, sobre alguma situação que seja, ou seja, alguém que tenha o conhecimento para isso. Por quê? Porque isso traz credibilidade, isso faz com que a gente tenha confiança nisso. E o Evangelho está dizendo justamente isso, que Jesus tem essa autoridade para falar sobre as coisas do céu. E o Evangelho diz assim: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E, meu irmão, minha irmã, nós vemos e sabemos da credibilidade que Jesus tem quando ele começa a falar do céu, dessa realidade que São Paulo vai dizer que olhos humanos jamais viram, ouvidos ouviram e entendimento consegue imaginar o que é o céu, o lugar que Deus preparou para todos aqueles que o amam. Mas Jesus, como ele vem do Pai, ele vem do céu, ele fala com essa propriedade, e como se não bastasse, ainda o Evangelho vai dizer que ele estava repleto do Espírito, porque Deus lhe deu o Espírito sem medida, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria. Então por isso que quando nós ouvimos Jesus Cristo, nosso coração arde, assim como os discípulos de Emaús, lembra? Quando eles caminhavam e Jesus ali aparece logo após a sua morte, já ressuscitado, mas eles não sabiam que era Jesus. E conforme Jesus vai conversando ali com eles, eles ficam ali entusiasmados, tanto que Jesus faz menção de que iria embora. Eles falam, não, fica conosco, porque agradava ao coração deles. E quando eles descobrem que era Jesus, ao partir do pão, o mundo vai dizer ao outro, mas lembra, veja, olha como o nosso coração ardia enquanto ele falava. E é assim, cada vez que nós ouvimos o Evangelho, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus. Por quê? Porque além do testemunho da palavra, Jesus deu o testemunho completo com a sua vida, porque ele foi mestre em tudo o que ele disse, ele fez. Pediu para perdoar e foi o que mais perdoou. Pediu para amar e foi o que mais amou. Pediu para aceitar e foi o que mais aceitou. Pediu para servir e foi o que mais serviu. Ou seja, tudo aquilo que ele pediu para que fizéssemos, ele fez com maestria. Foi exemplo em tudo aquilo que ensinou. E assim também, meu irmão, minha irmã, somos nós, se nos deixarmos tocar pelo Espírito, se deixarmos que o Espírito Santo governe e reine em nossa vida. O Espírito Santo já esse recebido no batismo, que assim como Deus deu ao seu Filho Jesus sem medida, também Ele nos concede esse mesmo Espírito. E se por esse Espírito nós vivermos, se nesse Espírito nós confiarmos e esperarmos, não tenha dúvida também que falaremos das coisas do Espírito. Daremos testemunhas também, se tivermos esse desejo de buscar a santidade. E assim, como quando Jesus falava, o coração das pessoas se alegrava, se aquecia, não tenha dúvida, toda vez que o Espírito Santo falar por nós, se manifestar em nós, o coração destes aqui que ainda estão nesta terra e muitas vezes ainda não experimentaram Jesus, também terão seus corações aquecidos. Peçamos essa graça de falar
daquilo que nós não vimos. Por isso que o Espírito Santo precisa falar em nós, precisa se manifestar em nós, para que seja as palavras dele, para que seja a vontade dele. Peça essa graça hoje ao Senhor e que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.